a participação, a visualização lá no Meet, no Meet não, no Drive. Eu não achei esse pedido de vocês para aprovar. Depois vocês puderem mandar de novo, vocês souberem me dizer onde que eu aprovo isso. Não lembro se foi nessa turma que havia dito, mas eu acho que sim. Se puderem me falar depois onde que eu preciso validar esse acesso de vocês. E em relação aos vídeos que eu tenho subido no YouTube, eu estava com um problema. Vários vídeos que tenho quase certeza que tinham sido publicados voltaram como rascunho. Eu não estava conseguindo saber exatamente o que eu estava errado. Ontem, no final do dia, eu consegui corrigir. Eu vou subir as aulas 11 da semana passada e vou mandar para vocês os links das aulas 9, 10 e 11. Eu tenho quase certeza que eu já tinha mandado isso, que estava funcionando, porém, quando eu fui subir os vídeos da aula 11, eu percebi que esses vídeos dessas aulas que eu mencionei estavam como rascunho de novo. Mas, enfim. Hein, professor? Fala, Giovanni. Rapaz, assim, uma sugestão, né? Tem alguns professores, eu sou do segundo, estou fazendo aqui, né? Essa matéria aqui, da transferência. E aí tem um professor de civil lá e o penal, estão fazendo uma situação que eu achei bastante interessante, porque se você coloca no YouTube e fosse abrir para todos, assim, mas você tá restrito, né? Então, o objetivo não é que muitos visualizem, é só a turma que visualiza, imagino eu, né? E aí, o que eles têm feito? Eles criaram uma pasta no Google Drive, e aí eles vão colocando tudo lá, compartilhou essa pasta. Então, toda vez que ele acabou a aula, por exemplo, eu não sei se é automático, se ele já fez um caminho automático, após a gravação já salva lá. Aí, tecnicamente, não sei como é que está funcionando. Mas eu sei que acabou a aula já está lá disponível lá no Drive. Ele coloca também os slides ou o resumo da apostila que ele fez, e aí vai acompanhando, ou seja, diminui trabalho para o professor, né? Que aí não precisa toda hora estar enviando o link, já mandou o link, as pessoas já têm, e aí acessa lá. Achei bastante funcional, tem sido bastante funcional com a turma. Assim, uma sugestão, né? Se talvez acho que vai ser mais prático, seja fácil, exatamente. Mas me diz uma coisa, ele compartilha o link da pasta direto com vocês? Isso, compartilha o link da pasta. Só que ele compartilha como visualização só, né? Porque tem como você compartilhar para visualizar e tem como compartilhar para as pessoas alterarem. Aí ele compartilha só para visualização. Você tem acesso, mas ninguém consegue alterar, né? Entendi. Eu vou dar uma olhada nisso hoje, ver se eu consigo fazer dessa forma, então, para facilitar. Porque realmente dá um trabalhinho, subir no YouTube, configurar. Assim, eu acho que vai ficar bem prático. Eu só não sei se tem como eu direcionar essas... E aí vocês acessam dentro do Drive da Uniflu, né? De cada professor, só como visualização. Não, aí esse Drive é um Drive particular dele, entendeu? Ah, não é da Uniflu? Da sua conta, não é do... Não é, eu não sei se ele criou uma conta exclusiva para isso, mas não é da Uniflu, não. É particular, como se fosse do seu Drive, do seu e-mail, né? Do seu e-mail profissional, sei lá qual for. E aí ele compartilha essa pasta. Eu vou ver se eu consigo, então, de fazer essa transição entre drives, porque a dificuldade que eu tinha antes com o acesso particular, ou por e-mail de trabalho, era que você não conseguia gravar as aulas. Mas... eles estão conseguindo. É o Thiago e o Daniel, professor de penal e civil. Não sei se você tem contato com eles, Daniel, Daniel, não sei nem, acho que não sei quem é. Thiago, talvez eu saiba. Thiago Defensor? Não, ele é advogado criminalista e o Daniel trabalha no Ministério Público, salvo engano. Eu não os conheço. Eu não conheço quase ninguém, na verdade, por conta da pandemia, né? Conheço os professores que me deram aula e conheço os colegas que eram contemporâneos e estão dando aula também. Mas obrigado, cara, pela dica aí. Eu vou ver se eu faço contato com algum deles para me explicar como é que eles fizeram. Beleza, tranquilo. Valeu, obrigado. Valeu. Pessoal, vamos começar aqui então, nossa aula. Hoje a gente vai fazer rapidamente uma retomada da aula passada sobre política monetária, apenas para a gente poder emendar no assunto inflação, e espero que a gente tenha até um tempo para poder continuar a aula e seguir para outros caminhos, tá? Deixa eu projetar aqui,
Vocês me dão um ok se tiver... Acabei de projetar a tela aparecendo para vocês aí. Espera aí. Aparecendo. Foi? Beleza. Então, a gente está na aula 12, né? Se eu não me engano, a gente tem a aula da semana que vem e depois a aula pré-A2. Tem mais uma aula na semana que vem, depois a revisão para A2. Vamos lá. A gente falou na semana passada, dentro ainda daquela ideia da intervenção do Estado na economia, né, partindo da atividade financeira do Estado, cujo tópico nós já estamos analisando há algumas aulas, falamos sobre política monetária. Lembrando que a política monetária é o conjunto de medidas utilizadas pelo governo para influenciar, principalmente em moeda, taxa de juros e crédito, tá? Então tem a ver com dinheiro, o dinheiro que circula, o dinheiro que está dentro dos bancos, o dinheiro que é criado quando você faz uma cédula de crédito, esse dinheiro que é gerado dentro da economia, né? Então, na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre esse mecanismo de criação de dinheiro através dos bancos, falamos a respeito da taxa de juros, que é controlada pelo Banco Central, além de outros instrumentos que o Banco Central utiliza para influenciar nessas três variáveis. E nós terminamos a nossa aula falando justamente da taxa Selic, né? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Quando nós falamos dos diversos instrumentos de política monetária, eu comentei a respeito de, acho que todos eles com vocês, falei em alguns casos, olha, esse é mais utilizado, menos utilizado, esse aqui é um pouco mais complexo, etc. E falei durante a explicação da taxa de juros Selic, que a taxa de juros Selic hoje, a manutenção dessa taxa básica de juros é a principal política monetária do Banco Central. Então, a majoração, a redução ou a manutenção da taxa de juros Selic, hoje é o principal instrumento de política monetária utilizada, não só pelo Banco Central do Brasil, como pelos outros bancos centrais ao redor do mundo. Com parêntese aí para essa crise do coronavírus, em que outros instrumentos foram utilizados, mas nós não vamos entrar nesse pormenor, tá? Foram utilizados, que eu digo, em larga escala, né? Então também se tornaram muito importantes junto da taxa de juros. Mas, tradicionalmente, nos últimos 30 anos, os bancos centrais ao redor do mundo, eles equilibram a política monetária através da modificação dessa taxa de juros básica, que no Brasil a gente chama de taxa de juros Selic, tá? Só para vocês, para fins de curiosidade, esse nome Selic, na verdade, é uma sigla, tá? Que significa, que vai fazer referência ao sistema onde eram negociados e custodiados os títulos públicos federais, tá? Então, o Selic é Sistema de Liquidação e Custódia de Títulos Públicos Federais, é uma sigla, tá bom? Que faz referência a um sistema que mantinha escriturado e que era responsável por formalizar negociações com títulos públicos federais, como se fosse uma espécie de cartório, tá? Como se fosse uma espécie de cartório para títulos públicos federais, mas uma eficiência, né, muito maior, porque talvez haja poucas coisas tão ineficientes no dia de hoje como um cartório, né? Isso aí é um caso a ser estudado na economia brasileira, como que essas instituições sobrevivem, né? Podia passar no Globo Repórter, né? Como que a gente ainda consegue manter a estrutura de cartórios no país. Mas, enfim, apenas uma divagação aqui a respeito. E falamos a respeito da taxa básica de juros da economia, explicando, eu acho que talvez na turma da noite eu tenha até explicado com um pouco mais de minúcia o motivo da gente chamar a taxa de juros Selic de taxa básica da economia. Então, vou tentar desenvolver essa explicação rápida para vocês aqui, para a gente poder avançar para o tópico de inflação. Se eu estiver falando muito rápido durante essa revisão, vocês podem me pontuar, tá? Porque, de fato, estou tentando acelerar um pouquinho para a gente poder avançar. O motivo da gente falar que a taxa de juros Selic ela é uma taxa básica da economia é porque todas as outras taxas elas serão constituídas a partir da taxa de juros Selic. Okay? Então, a taxa de juros ela é chamada de taxa básica porque ela vai influenciar todas as taxas de juros do país. Ok? De que maneira isso acontece? Essa taxa básica de juros, essa taxa Selic, ela remunera os títulos públicos federais, ou seja, os títulos públicos de dívida emitidos pelo governo federal.
apenas para a gente relembrar, o órgão responsável por emitir dívida é o Tesouro Nacional, tá? Então, a dívida, ela é... Está parecendo dúvida, né? Mas é dívida. A dívida, ela é emitida pelo Tesouro Nacional, ok? Então, a taxa de juros Selic, ela remunera os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, que nós chamamos de pós-fixados, com o objetivo de fazer dívida para gerar caixa para o Estado brasileiro, ok? E o fato dela influenciar todas as outras taxas de juros acontece porque, dentro de uma economia normal, o governo federal ele é o melhor pagador possível. Por que ele é o melhor pagador possível? Porque quando a gente pensar, tipo, o governo está na lona, o governo está muito mal, ainda cabe ao governo aumentar a tributação. Então, o governo ele tem o poder de criar receita para o seu caixa, aumentando a tributação sobre a população. Em última instância, ele pode mandar literalmente imprimir dinheiro, criar dinheiro do nada e mandar acreditar na conta dos seus credores. Igor, isso vai causar outros problemas. Correto, isso causa outros problemas. Porém, você não toma um calote do governo federal, ok? Então, a taxa básica de juros de uma economia, no caso do Brasil, a gente chama essa taxa de taxa Selic, essa taxa, ela vai nivelar todas as outras taxas da economia, porque o governo federal ele é considerado o melhor emissor de dívida possível dentro do país, tá? É o que nós chamamos de emissor livre de risco. Você não toma calote do governo federal, ele não vai deixar de pagar a dívida dele denominada em reais, porque, em última instância, é ele que controla o próprio real, ok? Então, se você precisar emprestar dinheiro para uma empresa, se você, enquanto um banco, ou enquanto um particular precisa emprestar dinheiro para uma pessoa física, você sempre vai adicionar uma gordura, sempre vai adicionar o que nós chamamos de um prêmio de risco em cima da taxa Selic, porque uma empresa e um particular, por mais ricos que eles sejam, eles não têm capacidade de criar dinheiro. Então, uma empresa ela pode ser super segura, mas ela não consegue, caso aconteça uma extrema dificuldade, criar dinheiro do nada, ok? Ela não tem essa capacidade de se autofinanciar. Por conta disso, ela embute um risco maior do que o próprio governo federal. Consequentemente, ela vai ter que pagar mais caro numa dívida que ela queira fazer do que o governo federal. Então, por exemplo, quando as empresas tomam dinheiro, elas pagam a taxa Selic mais um valor adicional de juros, tá? Que pode ser pré-fixado, pode ser pós, pode ser vinculado a uma taxa flutuante, mais uma taxa fixa. Enfim, tem várias maneiras de você remunerar, mas não faz sentido financeiro você emprestar dinheiro para outras pessoas cobrando menos do que a Selic, porque elas têm mais risco. Então, o empréstimo que eu fiz para o governo é seguro por causa dessa taxa Selic, ele não é seguro por conta da Selic, tá, Legiana? Ele é seguro, quer dizer, o fato da gente emprestar para o Tesouro através, por exemplo, do Tesouro Direto, a segurança da aplicação se dá não pela taxa Selic. A taxa Selic ela é um padrão de remuneração dessa dívida, ok? A segurança se dá pelo fato de que o governo federal ele é o melhor pagador de todos, porque caso ele se encontre numa dificuldade tremenda, ele ainda tem meios de se financiar, emitindo mais dívidas, criando dinheiro do nada, emitindo moeda para pagar as suas dívidas, tá? Então, o fato da segurança do governo ser um bom pagador não é por conta da Selic, tá? Mas sim pelo fato de que ele pode tributar a população e ele pode emitir moeda, já que ele é o próprio controlador do real, tá? A Selic é um fator de remuneração de parte dessa dívida pública, tá? E ela influencia todas as outras taxas de juros, justamente por essa explicação que eu mencionei. Por ser o governo o melhor emissor possível, todos os outros vão pagar uma taxa de juros. Quando tomam empréstimo, eles vão pagar uma taxa de juros mais alta. Então, significa que se a taxa Selic estiver num patamar, por exemplo, de 3,5% num ano, então se ela está nesse patamar de 3,5% ao ano, todas as outras taxas de empréstimos tendem a ser superiores a 3,5% ao ano. Se essa taxa estiver em 5% ao ano, também todas as outras taxas de juros estarão nesse patamar, ok? Todas as taxas de juros estão num patamar. Se ela estiver num patamar de 2% ao ano, também todas as taxas estarão nesse patamar.
Então, a subida ou a descida da taxa de juros Selic influencia o custo do dinheiro na economia, influencia esse giro do dinheiro da economia, ok? De que forma? Olha só, quando você vai pegar dinheiro emprestado de alguém, então quando você vai tomar um recurso emprestado, você paga juros, certo? Então quando você quer tomar dinheiro emprestado, você precisa de dinheiro, você vai pagar uma taxa de juros sobre empréstimos, ok? Então, um tomador de dívida, pessoal, peço perdão, hoje eu ia trazer o meu pad para escrever, eu confesso que eu acabei esquecendo ele no escritório, ontem um colega foi me perguntar, pegou a caixa para me perguntar um negócio, eu esqueci de botar de novo isso na mesa, acabei esquecendo de trazer. Então, um tomador de dívida, quando ele quer dinheiro, ele paga taxa de juros, ok? Quando um poupador ele aplica dinheiro, ele está ofertando esse dinheiro ao mercado, porque o dinheiro dos poupadores são transacionados, eles são intermediados para os tomadores, né? Então, quando você deixa um dinheiro aplicado no banco, grande parte desse dinheiro é revertido para ser emprestado para outras pessoas, tá? O poupador, quando ele disponibiliza o dinheiro, ele também recebe uma taxa de juros pela aplicação dele. Então, veja o seguinte, quando eu quero dinheiro, enquanto... Vou voltar, Lara, vou voltar falando da taxa de juros Selic de novo, tá? Quando eu quero dinheiro, quando eu preciso de dinheiro, eu pago taxa de juros. Quando eu quero ofertar dinheiro, quando eu quero depositar dinheiro num banco, aplicar um dinheiro, eu recebo taxa de juros, tá? Então, tomador, ele paga taxa de juros, poupador recebe taxa de juros. Nós podemos dizer que a taxa de juros é o custo do dinheiro, tá? Então, a taxa de juros é o custo do dinheiro numa economia. A taxa de juros é o custo do dinheiro numa economia. Ok? Porque se eu pago taxa de juros para ter dinheiro e se eu recebo taxa de juros para disponibilizar dinheiro, percebam que o tomador é o lado da demanda, nesse caso, e o poupador é o lado da oferta. Se um paga e o outro recebe, a taxa de juros é o custo do dinheiro. Ok? Então, se essa taxa de juros ela é mais alta, significa dizer que o custo do dinheiro está mais alto. Se essa taxa de juros é mais baixa, significa dizer que o custo do dinheiro é mais baixo, ok? Eu já vou voltar na explicação da Selic como taxa básica, tá? Mas para essa parte não é necessário esse entendimento, tá? Só uma pergunta. Esse raciocínio ficou claro? Tomador paga taxa de juros, tomador paga taxa de juros e o poupador recebe taxa de juros. Ou seja, quando eu pego um empréstimo, eu estou pagando juros. Quando eu aplico um dinheiro dentro do banco, eu estou recebendo juros. Logo, os juros, eles refletem o custo do dinheiro numa economia. Ficou entendido isso, pessoal? Beleza. Então, antes de eu voltar para a explicação da taxa de juros Selic como taxa básica, vamos só finalizar esse raciocínio. Se a taxa de juros é o custo do dinheiro na economia, se essa taxa de juros ela estiver alta, ou seja, se a taxa de juros ela estiver alta, isso significa que o custo do dinheiro numa economia, ele está alto. Para que fique até melhor, vamos entender essa taxa de juros, né? Ao invés de eu falar custo, podem colocar na mente de vocês, se vocês estiverem anotando, como preço, tá? Talvez fique melhor até para a gente finalizar esse raciocínio. Então, a taxa de juros, ela é o preço do dinheiro, ela é o custo, o preço do dinheiro, tá? Custo barra preço do dinheiro. Então, se essa taxa de juros ela está alta, o preço para se obter
dinheiro, o custo para se obter dinheiro, ele está bem elevado. Pela lei da demanda, nós sabemos que se o preço de algo sobe, se o custo de uma mercadoria sobe, a quantidade demandada cai. E vice-versa. Se o custo ou o preço de uma determinada mercadoria cai, a quantidade demandada sobe. Beleza? Isso a gente lembra das aulas que nós tivemos logo no início da matéria. Então, nós podemos dizer que uma alta taxa de juros faz com que a quantidade demandada de dinheiro caia. Ou seja, quando a taxa de juros sobe, menos dinheiro circula na economia. Isso se dá por dois motivos. Porque fica mais caro você tomar empréstimo, logo as pessoas vão tomar menos empréstimos, certo? Se a taxa de juros era 1% e ela passa para 5%, ficou mais caro eu tomar empréstimo. Logo, menos pessoas vão tomar esses recursos emprestados. Pelo lado do poupador, ele vai ter mais incentivos de deixar esse dinheiro aplicado. Antes ele recebia, por exemplo, 1% por esse dinheiro aplicado, agora ele recebe 5% por esse dinheiro aplicado. Logo, ele tem mais incentivo de botar esse dinheiro dentro do banco, ok? Então, por um lado, as pessoas pegam menos empréstimos, pegam menos dinheiro para que elas possam utilizar, e por outro, as pessoas que têm essa sobra de dinheiro colocam esse dinheiro guardado dentro do banco. Consequência, menos dinheiro circula na economia. Então, quando a taxa de juros está elevada, menos dinheiro circula na economia, ok? Porque menos pessoas tomam dinheiro emprestado e mais pessoas guardam o seu dinheiro no banco. Pelo lado inverso, quando essa taxa de juros cai pelo efeito da demanda, a gente entende que quando a taxa de juros cai, a quantidade demandada de dinheiro sobe, ou seja, ficou mais barato tomar dinheiro emprestado, consequentemente, mais pessoas tomam dinheiro emprestado, menos pessoas aplicam esse dinheiro dentro do banco, porque ficou menos atrativo, já que a taxa de juros é menor, ok? Então, as pessoas vão avaliar os seus custos de oportunidade para tomar a decisão, beleza? Consequentemente, nós temos mais dinheiro circulando na economia. Então a gente precisa entender o seguinte: quando a taxa de juros sobe, ela tem um efeito de enxugar dinheiro da economia, porque menos dinheiro é tomado emprestado e mais dinheiro é guardado nos bancos via aplicações, ok? Quando a taxa de juros cai, mais dinheiro é colocado na economia, porque as pessoas físicas e jurídicas fazem mais crédito e os aplicadores colocam menos dinheiro dentro do banco, porque fica menos atraente. Então, mais juros é igual a menos dinheiro circulando, menos juros é igual a mais dinheiro circulando. Efeito de demanda, da lei da demanda, porque os juros refletem o custo, o preço do dinheiro. Pessoal, entendido isso aqui? Ok? Essa parte? Sim, não? Estou falando sozinho. Caiu minha conexão, não estou sabendo. Entendi. Não, deu para entender. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você falou de pós-fixada, você quis dizer porque a questão do Estado gerar a dívida? Não, pós-fixado é um conceito financeiro, na verdade, que reflete o fato de que uma determinada dívida, no caso a gente está falando de dívida, né? Uma dívida pós-fixada, ela é corrigida por um indicador que é apurado ao longo do tempo. Então você não sabe exatamente quanto ele vai variar num determinado período. Então, por exemplo, eu tenho uma previsão de quanto a Selic vai variar de hoje para 12 meses à frente, mas eu não tenho certeza, eu só vou saber isso depois que transcorrer esses 12 meses. Então, se uma dívida ela é remunerada pela taxa de juros Selic, nós dizemos que ela é pós-fixada, nós só conhecemos a taxa depois. Existem outros fatores de remuneração. Uma dívida pré-fixada é como se eu falasse assim: Ana, eu vou te pagar 10% por esse dinheiro em um ano. Então você já sabe quanto vai render. É 10% e acabou. Você não precisa apurar depois. É 10%, então você só vai receber isso lá na frente, você já sabe, tá? E uma taxa composta seria pegar uma parte fixa mais uma parte pós-fixada, né? Então, por exemplo, títulos de inflação, eles normalmente pagam a variação da inflação mais uma taxa fixa. A taxa fixa eu já sei quanto é, mas a variação da inflação eu só vou saber depois de apurado. Entendeu? Entendi. Isso é um fator então, de pós-fixada. Isso é um fator de risco?
Ou de segurança? É um fator de risco, mas aí a forma de remuneração de uma dívida reflete risco. Mas aí já é um conceito financeiro, não econômico, tá? Isso a gente é mais analisado na área de finanças. Embora a economia trate disso, né? Mas não aí já foge um pouco da nossa aula. Mas sim, na realidade, o fator de remuneração de uma dívida reflete o risco, né, de uma dívida. Dívidas pré-fixadas são mais arriscadas. Por quê? Por conta da inflação, que nós vamos falar um pouquinho à frente agora da nossa aula. Então, dívidas pré-fixadas, elas embutem um risco maior, porque a inflação ela pode acabar corroendo, né, esse juro que está sendo gerado. Dívidas pós-fixadas, elas são mais seguras, no sentido de que você vai acompanhar um determinado índice, então se houver uma variação na economia, provavelmente esse índice vai refletir essa variação, entendeu? Mas isso é um conceito financeiro, talvez fique muito complexo eu ficar explicando isso agora, porque a nossa matéria já é complexa. Se a gente colocar mais coisas dentro da matéria, vai ficar mais complicado. Pessoal, deixa eu só ligar o ar aqui, eu nunca lembro de pegar o controle do ar, peraí. Pessoal, entendido essa parte do custo do dinheiro, do juro ser o custo do dinheiro, e quando o juro sobe, o dinheiro ele circula menos, e quando o juro cai, o dinheiro circula mais, isso é importante para a nossa matéria à frente. Todos entenderam essa parte? Aliás, alguém não entendeu essa parte? Melhor perguntar assim. Alguém não entendeu? Que eu volto. Beleza. Lara, eu vou tentar dar uma explicação assim, breve a respeito dessa questão da taxa de juros Selic. Se não ficar entendido, me manda uma mensagem depois no WhatsApp, que eu gravo um áudio, só para a gente poder adiantar a matéria, porque esse conceito da taxa Selic como taxa básica, ele não é essencial para o que a gente vai estudar à frente, tá? Mas deixa eu voltar aqui para tentar esclarecer melhor, tá? Rapidamente, essa questão da taxa de juros Selic. O fato dela ser a taxa básica é o seguinte: imagina que se você tem dois amigos que te pedem dinheiro emprestado, um deles é concursado num cargo público federal e o outro vive de bico, tá? Não tem um emprego fixo, não tem não tem um trabalho certo, tem a vida um pouco desregrada, e os dois te pedem dinheiro emprestado, tá? Racionalmente, você deve cobrar mais juros de quem tem um risco maior de não te pagar, ok? Então, os juros, eles também servem como um fator de proteção. Se você acha que uma pessoa tem um risco de não te pagar o empréstimo, você vai cobrar mais juros dela para você tentar retornar esse capital o mais rápido possível para você, ok? Então, você tende a cobrar mais juros de pessoas que têm o maior risco de ficar inadimplentes com você. Então, entre um amigo concursado federal e um amigo que vive de bico, o amigo concursado teria que pagar um juro menor do que o amigo que vive de bico, porque ele tem muito menos risco de te dar um calote, tá? Numa economia, o governo federal, ele é a instituição que tem o menor risco de calote de todos. Por quê? O governo federal, ele tem a capacidade de aumentar suas receitas por vias tributárias, ou seja, ele pode aumentar impostos do dia para a noite, né? Alguns impostos ele pode literalmente aumentar do dia para a noite, outros têm um processo legislativo específico, mas ele pode gerar muita receita de uma hora para outra. Então isso reforça a capacidade de pagamento do governo federal, tá? O governo federal, em instâncias muito específicas, ele pode até efetuar um confisco o que a gente chama de empréstimo compulsório, que é a figura constitucional para isso, né? Então ele pode pegar um empréstimo compulsório da população. Como ele é o dono, ele é o controlador do Banco Central, ele é o controlador da moeda, né? Então o governo, ele controla a moeda através do Banco Central. Não vou nem falar o governo, o Estado, né? Porque isso é uma instituição de Estado. Então o Estado brasileiro controla a moeda através do Banco Central. Em última instância, ele poderia, inclusive, mandar imprimir dinheiro, literalmente, e pagar a sua dívida, ok? Então, a chance de você tomar um calote do governo federal é mínima, ok? Porque ele tem esses vários artifícios que ele pode utilizar para conseguir honrar suas dívidas. Ele pode aumentar a tributação, ele pode criar dinheiro do nada, ele pode fazer empréstimo compulsório. Isso eu estou colocando assim em última instância, tá? Mas imagina a Petrobras. A Petrobras é um colosso,
ok? A Petrobras é uma empresa gigantesca, a Vale é uma empresa gigantesca, duas empresas multinacionais, que são altamente sólidas do ponto de vista financeiro. Porém, a Vale não pode obrigar ninguém a comprar minério de ferro dela. Então, se por acaso, por algum motivo, as vendas de minério de ferro começarem a cair, as vendas de petróleo, no caso da Petrobras, de derivados de petróleo começarem a cair, as pessoas pararem de consumir gasolina por qualquer motivo, um cientista descobriu que um método energético altamente eficiente e barato, que vai ser expandido para toda a população a um custo baixíssimo, uma disrupção no mercado de petróleo. Tá? Se isso acontece do dia para a noite, a Petrobras não pode obrigar as pessoas a comprarem a sua gasolina, certo? A Petrobras pode ter algum tipo de acidente que vai comprometer a produção dela. Enfim, uma série de coisas que podem acontecer e comprometer a capacidade de pagamento mesmo de empresas altamente sólidas, tá? Essas empresas não podem criar dinheiro do nada. Então, mesmo empresas ultra, mega, power, pica-pau, que sejam muito sólidas, muito reconhecidas, elas não têm a mesma capacidade de honrar suas dívidas que o governo federal. Então, a taxa de juros que o governo federal paga, ela tende a ser a menor taxa de uma economia. Então, todas as outras taxas serão montadas a partir desse patamar do governo federal. E qual é a taxa que o governo federal usa, quase majoritariamente em sua dívida, é a taxa Selic. Então, se essa taxa Selic está num patamar de 2%, as outras taxas de juros vão partir de 2% para cima. Se essa taxa está em 3,5%, ela vai partir de 3,5% para cima. Se ela está em 10%, vai partir de 10% para cima. Então, a taxa de juros Selic, ela tem a capacidade de controlar o custo do dinheiro da economia. Porque se essa taxa está alta, consequentemente, todas as outras taxas estarão maiores que ela, significa que o custo do dinheiro está alto. Então, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, ele está aumentando o custo, o preço do dinheiro, ele está tirando o dinheiro da economia através daquele mecanismo que eu expliquei. Tá? Então, uma taxa de juros elevada, ela tira dinheiro da economia. Uma taxa de juros baixa, ela injeta dinheiro na economia, justamente pelo fato de que a taxa Selic influencia todas as outras taxas a partir desse mecanismo que eu mencionei agora, sobre a capacidade de pagamento do governo federal a respeito das suas dívidas. Tá? Ficou mais claro, Lara? A explicação dessa forma? Eu acho que eu revisei até o que eu já tinha falado, mas talvez de uma maneira diferente. Ficou mais fácil pegar? Beleza. Se não ficou, de verdade, pode depois me acionar. E se alguém tiver ficado com alguma dúvida a respeito disso, também não tem problema, é só me perguntar. Mas eu vou avançar para a gente poder falar da inflação. Só para a gente finalizar, isso tudo que eu falei está expresso nesse quadrinho aqui colorido, né? Então, quando o Banco Central ele sobe a taxa de juros, os juros cobrados, quando ele sobe, né, a Selic, então quando a Selic sobe, os juros cobrados em financiamentos, empréstimo, cartão de crédito ficam mais altos, consequentemente fica a menos dinheiro na economia, isso desestimula o consumo e favorece a queda da inflação. Esse raciocínio a gente vai aprender agora ali na frente. Quando a taxa de juros Selic ela cai, a gente tem os empréstimos ficando mais baratos, o custo do dinheiro fica mais barato, o preço do dinheiro fica mais barato, consequentemente, mais dinheiro circula na economia, consequentemente, as pessoas vão tomar mais empréstimos e aplicar menos dinheiro, porque ficou menos atrativo aplicar e ficou mais atrativo tomar recursos emprestados, tá? Aí, talvez alguns de vocês estejam assim pensando, poxa, então por que o Banco Central ele aumenta a taxa de juros? Se esse aumento de taxa de juros ele tem um efeito danoso para a economia, já que a gente desfavorece o consumo, a gente desestimula o consumo, se menos dinheiro circula na economia, por que o Banco Central não mantém essa taxa de juros baixa, né? Ou por que o Banco Central não imprime dinheiro, literalmente, e dá para as pessoas, para elas gastarem esse dinheiro, né? Para as pessoas terem mais dinheiro? Por que a gente não faz isso, né? Inclusive, quando a gente é criança, né? Quando a gente descobre que existe um lugar que imprime dinheiro, né? Que é a Casa da Moeda, pelo menos eu, quando era criança, ficava pensando, pô, que não imprime dinheiro e dá na mão de todo mundo, né? Já que tem tanta gente que não tem dinheiro, porque não imprime tanto dinheiro e sai distribuindo para a população. E, infelizmente, a gente não pode fazer isso justamente pelo fenômeno conhecido como inflação, tá? E a gente vai entender agora por que o governo não pode, por exemplo, manter uma taxa de juros muito baixa, às vezes artificialmente baixa, e por que o governo não pode imprimir dinheiro e distribuir para as pessoas, de que forma isso gera um problema, tá? Só para a gente poder conceituar a inflação antes de eu explicar
a inflação, vamos entender o seguinte. O que nós chamamos de inflação em economia não é simplesmente o aumento de determinado preço ou um choque de aumento num determinado momento, ok? A inflação, ela significa um aumento contínuo, ou seja, que vai se dando ao longo dos meses, mês após mês, esse aumento de preços ele vai acontecendo. Então, a inflação é um aumento contínuo de preços e é um aumento generalizado, que acontece em diversas classes de bens e serviços. Então, a inflação, ela reflete uma situação em que diversos bens e serviços têm os seus preços reajustados ao longo dos meses durante bastante tempo, ok? Por isso nós dizemos que, quando nós vemos, por exemplo, o tomate subiu de preço, subiu 20% de preço de um mês para o outro. Isso não é inflação. Isso pode ter sido um choque, às vezes, de oferta. Sei lá, teve uma praga na plantação de tomate, tem menos tomate no mercado, o preço sobe, tá? Agora, se tomate, arroz, carne, gasolina, luz elétrica, roupa, serviços, cabeleireiro, internet, luz, se esses bens eles vão ter os seus preços reajustados ao longo do tempo, durante bastante tempo, nós chamamos isso de inflação. E essa inflação, ela é medida na economia através de algumas ferramentas que vão nos dar uma dimensão percentual desse aumento. Então, quando nós ouvimos a inflação, ela variou em 12 meses na casa de 5,5%. Então, a inflação acumulada é de 5,5%. Significa dizer que os preços, em média, subiram 5,5% de um ano para o outro. Okay? Então, quando nós falamos, a inflação do mês de março foi 0 ponto alguma coisa, foi 1%. Significa que ao longo do mês de março, ou seja, do primeiro dia até o último dia, em média, as coisas ficaram 1% mais caras. Tá? Então, o preço era R$100, passou para 101, por exemplo. Se todos os bens tivessem o mesmo preço, seria como se todos os bens começassem o mês custando R$100 e passaram para R$101. Tá? Então, só retomando, a inflação, ela reflete um aumento contínuo e generalizado. Então, é um aumento que se dá ao longo do tempo e se dá em diversas classes de bens e serviços. Igor, tem bem e serviço que pode cair de preço? Tem. Tem bem que não sobe? Tem. Mas, de forma geral, nós temos um aumento contínuo e generalizado de preço. E isso significa inflação. Além disso, falei para vocês que a inflação ela pode ser medida através de algumas métricas que vão nos dar a dimensão desse aumento de preço. E só para que vocês saibam, como curiosidade, eu não vou cobrar isso na prova, nós temos alguns índices mais clássicos que medem inflação, dos quais o IPCA, que é medido pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é a nossa medida oficial de inflação. Tá? Então, o IPCA é a medida oficial do Brasil e ela é calculada pelo IBGE, tá? Então, quando a gente ouve, o IPCA do mês de março foi tantos por cento, significa que foi o aumento de preço durante o mês de março calculado pelo IBGE através desse indicador chamado IPCA, tá? Nós temos um outro indicador que é muito comum na economia, que é o IGPM. Esse IGPM, ele é um índice que é muito utilizado para determinados contratos e é calculado pela FGV. O IPCA e o IGPM, eles têm uma metodologia de cálculo diferente, tá? Por conta disso, o IPCA, acho que ele está acumulado em torno de 6% no período de 12 meses, enquanto o IGPM, ele ultrapassou 37% em 12 meses. Igor, mas aqui em casa eu percebi que os preços que eu pagava nas coisas aumentaram em média 10%, não foi nem IPCA, nem IGPM. Sim, de fato, a inflação que nós, enquanto consumidores, percebemos individualmente, dificilmente ela vai casar com um determinado índice. Esses índices, eles têm uma métrica geral, tá? Então, eles tentam fazer uma tomada de preços que reflete, na média, como a população brasileira foi afetada pelo aumento de preços, tá?
Então, esses índices dificilmente vão bater exatamente com a sua própria cesta de consumo, vão bater exatamente na proporção em que você, pessoa física, foi afetado pelo aumento de preços de um ano para o outro, tá? Então, antes da gente avançar e eu explicar esse mecanismo da inflação, vamos só gravar 3 coisas aqui que eu já falei para vocês. A inflação, ela é um aumento contínuo e generalizado de preço, então é um fenômeno econômico de caráter geral e de caráter temporal, que se transcorre ao longo de determinado período, né? Quando nós analisamos uma janela, ou que se transcorre ao longo do tempo, ok? De forma geral, então esse é o primeiro ponto, aumento contínuo e generalizado de preço. Inflação não é simplesmente o aumento de um produto só, ok? Ou apenas em um determinado momento, mas sim um fenômeno geral e contínuo. A inflação, ela pode ser medida, tá? Então nós conseguimos mensurar a inflação matematicamente. Essa mensuração, ela se dá através de índices que foram criados para medir a inflação segundo determinadas métricas, tá? Então, a inflação é um fenômeno econômico de caráter geral e temporal. A inflação, ela pode ser medida e nós utilizamos índices para poder medir essa inflação. Cada país tem seus índices, mas, de forma geral, esses índices estabelecem alguns critérios de tomada de preço num determinado período para poder dizer quantos por cento os preços subiram naquele período, tá? E, para finalizar, no Brasil, a inflação é medida pelo IPCA. Então, quando eu estiver falando aqui com vocês sobre exemplos práticos de inflação, e eu der alguma mensuração da inflação, eu provavelmente estarei falando de inflação medida pelo IPCA, que é o nosso índice oficial. Ok? Pessoal, tranquilo essa parte para eu poder explicar para vocês como funciona a inflação na prática, mas esses 3 pontos estão bem assimilados? Vocês ficaram com alguma dúvida a respeito disso? Então, às vezes a gente, quando acompanhamos aí no jornal, e normalmente quando eles falam de inflação, eles fazem um link sobre, principalmente, hortifruti granjeiro aí, né? Uhum. Falando sobre tomate, o quê? Então, isso é uma informação meio que irreal, porque, como o senhor falou aí, não tem como você avaliar a inflação apenas por um componente, né, do mercado. Apenas um choque. Pois não, pode falar. E principalmente por essa parte aí de hortifruti granjeiro que, de acordo com a safra, entre safra, essas coisas, tem uma alteração muito grande, né? Exatamente. A variação de preços de determinados alimentos, por exemplo, numa cesta de consumo, elas têm peso muito baixo, por exemplo, no IPCA. Então, a variação, por exemplo, tomate. O tomate explodiu de preço. Isso vai ser muito pouco capturado no índice oficial, porque não reflete um fenômeno inflacionário, né? Mas sim um aumento que foi derivado de um choque de oferta, entendeu? Essas notícias que a gente ouve, houve uma explosão no preço do arroz, elas não são episódicas, né? Acontecem uma determinada vez e depois esses choques eles são dirimidos, né? Eles vão se atenuando ao longo do tempo e a gente volta a uma normalidade. Agora, dentro desse aumento substancial que acontece algumas vezes, uma parte disso é justamente pelo efeito inflacionário. Uma pequena parte disso, quando se dá uma pancada, né, subiu 30% do tomate, uma parte pequena disso reflete de fato a inflação que de ferramentas, será que foi para onde? Giovanni, desativei aqui que o som estava vazando um pouco para a turma. Mas, beleza. De fato, o que você mencionou é isso mesmo, tá? Essas notícias que nós ouvimos, elas não são exatamente a inflação. Beleza? Pessoal? Show, valeu. Alguma dúvida mais a respeito? Podemos avançar. Vamos então avançar dentro da explicação, né, desse fenômeno inflacionário. Então, por que a inflação é ruim? E como que essa inflação acontece? Né? De que forma isso acontece? Olha só, imaginem o seguinte, imagine uma determinada economia em que nós tivéssemos, tá? Um exemplo hipotético, numa determinada economia, nós temos um estoque de R$1.000, ok? Para a população,
E essa mesma economia, ela tem uma produtividade num determinado ano de gerar, vamos colocar 10 produtos num determinado ano, ok? E cada produto, ele tem um custo unitário de R$100. E aí, nesse determinado país hipotético, algum político muito esperto, ele tem a ideia de fazer o seguinte: bom, se nós emitimos o nosso dinheiro, se nós emitimos reais, eu gostaria que a população tivesse mais dinheiro, eu gostaria que a população fosse 2 vezes mais próspera do que ela é hoje. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dobrar esse dinheiro na mão da população. Eu vou mandar imprimir mais R$1.000 para essa população e vou distribuir para as pessoas que têm dinheiro. Então, eu vou dar todo mundo que tem uma determinada quantidade de dinheiro, eu vou dar a mesma. Ou seja, eu vou dobrar o dinheiro que está na mão dessas pessoas. Então, vamos imaginar que isso aqui acontece num determinado ano, tá? Então, isso aqui acontece num determinado ano, tá? A gente vai chamar aqui de momento zero, né? T0, ok? E no ano seguinte, aliás, não vou nem falar ano, vou falar mês. No mês seguinte, a população passa a ter R$2.000 como riqueza. Caramba, ficamos mais ricos, dobramos o nosso dinheiro. Ou seja, de um mês para o outro, tem o dobro de dinheiro circulando na economia. Só que isso tem um problema. Faltou combinar com quem produz alguma coisa, com quem cria. Faltou combinar com a atividade econômica real. Porque se eu tenho, de uma hora para outra, o dobro de dinheiro na economia, mas eu tenho apenas 10 produtos disponíveis, já que eu não consigo aumentar a capacidade produtiva de um mês para o outro, não é possível dobrar a capacidade produtiva de uma economia, o único efeito que isso vai causar de fato na economia é que se R$1.000 antes compravam 10 produtos, cada um a R$100 em média, R$2.000 continuando a comprar 10 produtos, a média de preço foi para 200. Ou seja, na realidade, as pessoas não ficaram mais ricas, porque elas continuam comprando 10 produtos. A diferença é que o preço variou de 100 para 200. Então, o que nós tivemos nesse caso foi simplesmente o aumento de preço para uma mesma quantidade de bens. Tá? Esse exemplo hipotético e muito simplificado é só para demonstrar, assim, de maneira mais hiperbólica, como funciona a inflação. A inflação significa um aumento de preços das coisas porque tem mais dinheiro buscando essas coisas, tá? E como as coisas não são produzidas do nada, de uma hora para outra, nós não conseguimos avançar com a produção da mesma velocidade que o dinheiro avançou em circulação, as coisas ficam mais caras. Ou seja, a inflação reflete uma quantidade maior de moeda, uma quantidade maior de dinheiro, em busca de uma determinada quantidade de bens que não conseguiu acompanhar esse aumento monetário. Tá? Então, a inflação, ela significa, em última instância, uma quantidade maior de dinheiro em busca de uma determinada quantidade de bens que não subiu na mesma proporção. Então, imaginem que aqui eu tenho a quantidade de moeda circulando na economia, a quantidade de dinheiro circulando na economia, e aqui eu tenho a quantidade de produtos que são produzidos, produtos, serviços, bens e serviços produzidos numa determinada economia. Então, se eu tenho um aumento de dinheiro circulando, um pequeno aumento de bens, esses bens, consequentemente, vão ficar mais caros, porque vai ter mais dinheiro em busca deles, ok? Eu aumento dinheiro e eu aumento bem, eu aumento dinheiro, aumento bem. Então, eu tenho muito mais velocidade no aumento da moeda do que na produção de bens. Consequentemente, essa moeda, né, que hoje está numa quantidade total muito maior, ela vai tentar buscar essa quantidade de bens insuficiente. Então, a inflação, ela é um fenômeno monetário em que existe uma quantidade de dinheiro excessiva em busca de uma quantidade insuficiente de bens, tá? Isso acontece quando a economia está muito aquecida, por exemplo. Então, vamos supor, Banco Central, vamos pensar num determinado mercado de construção civil, que inclusive está vendo seus preços subindo, tá?
vamos pensar no mercado de construção civil. O Banco Central dá uma pancada no juro e joga o juro lá embaixo. Então o juro, sei lá, passou de 10% para 2%. Né? A taxa de juros está muito baixa. Então tem muita gente tomando dinheiro emprestado. Ficou barato tomar dinheiro emprestado. Então muita gente na pandemia olhou para casa assim e falou, ih, caramba, tá com uma goteira aqui, tô ficando mais em casa, tô percebendo, ih, tá com uma falha ali na parede, a pintura tá desgastada. Tô com um terreninho na praia e agora tô em casa, tô sem fazer nada, acho que eu vou tocar uma obrinha lá na praia. Então muita gente, durante a pandemia, por exemplo, começou a reparar coisas dentro de casa, começou a ter ideias, às vezes, para poder se ocupar de fazer determinadas obras, reformas, etc. Quando elas olhavam para o banco, se elas fossem investidoras, elas viam o seguinte, caramba, meu dinheiro rendia 10% ao ano, está rendendo 2%, está rendendo nada. Eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer o que eu estou querendo. Eu vou construir minha casa, eu vou tocar minha obrinha aqui de reforma. Por outro lado, quem não tem dinheiro e precisa de empréstimo, recebia a ligação do gerente de banco, e o gerente de banco falava, olha, fulano, aquela taxa de juros que eu te ofertei ano passado, 10% ao ano, agora está 2% ao ano, tá? No caso, eu estou colocando mesmo a taxa de juros, só por conta do exemplo, né? Na prática, essa taxa de juros é obviamente mais cara, pelo que eu mencionei para vocês no tópico anterior. Então, eu vou até trocar. Lembra que era 12% ao ano? Agora é 3% ao ano para você pegar dinheiro emprestado. Pô, que bom. Então, eu vou pegar esse dinheiro para fazer minha obra. E, consequentemente, você tem pessoas que não têm dinheiro pegando dinheiro emprestado no banco, então eles estão tendo dinheiro para poder circular, e quem tinha dinheiro aplicado parado no banco, ou seja, não estava circulando, ele estava dentro do banco rendendo, ele tira esse dinheiro também para circular na economia. E aí você tem uma quantidade de dinheiro entrando via crédito e uma quantidade de dinheiro entrando na economia via saque do dinheiro que estava parado. Ok? Agora vamos imaginar que numa determinada cidade você tenha, sei lá, 10 pedreiros, né, que possam tocar obras. E aí você tem esses 10 pedreiros com várias pessoas querendo contratar o serviço deles, né? Porque tem muita gente naquele momento que está com dinheiro disponível para poder fazer uma reforma, fazer uma obra. Então esses 10 pedreiros, eles recebem diversas ofertas de trabalho. O que eles vão fazer em relação à sua própria mão de obra? Eles vão fechar negócio com quem pagar mais. Então, se eu, Igor, tirei meu dinheiro do banco e vou falar sei lá, deixa eu ver aqui, vou falar com o André para fazer uma obra para mim, falo, pô, André, vamos fechar aquela obra, cara, tirei o dinheiro de uma aplicação aqui porque não estava rendendo nada, resolvi tocar essa obra e eu vou te pagar aqui R$100 a hora de trabalho. Não tenho nem noção quanto que é a hora de trabalho de construção, mas é R$100 a hora de trabalho. Aí a Olivia, que pegou um dinheiro emprestado, falou assim, não, peraí, André, eu te pago 120, porque eu também preciso de uma obra. Aí a Ana Júlia vira e fala assim, não, André, eu te pago 150 para você tocar a minha obra. Ou seja, a mesma mão de obra, a mesma produtividade de construção de uma casa, que vai construir uma casa para mim, ou para a Ana Júlia, ou para a Olivia, certo? Então a mesma produtividade de uma casa, ela passa de um preço de R$100, por exemplo, para 150. Então, se o André fazia uma obra no momento anterior a R$100, agora ele vai fazer essa mesma obra a 150. Diversos Andrés existem na economia, diversos Igors, Olívias e Anas existem na economia, quando o dinheiro está circulando, disputando uma quantidade finita de bens que não conseguiu acompanhar a velocidade que esse dinheiro foi injetado na economia. Tá? Então, quando o Banco Central ele baixou, nesse exemplo hipotético, a taxa de juros para um patamar muito baixo e as pessoas tiveram mais dinheiro disponível, essas pessoas correram atrás de uma determinada quantidade de bens que não acompanhou o crescimento dessa moeda circulando. Então, por a gente ter muito mais dinheiro circulando nesse momento e a produtividade não tendo crescido nessa mesma velocidade, esse dinheiro ele foi em busca de uma mesma quantidade de bens, uma quantidade um pouco acima de bens e serviços, e, consequentemente, esses bens têm o seu preço reajustado para cima, porque você tem uma espécie de leilão, né, atrás desses bens. Quem paga mais caro vai levar. Consequentemente, você vai elevando o nível de preços dos bens e serviços numa determinada economia. Pessoal, entenderam essa etapa da explicação da inflação? Que a inflação significa um aumento de dinheiro circulando em busca de uma quantidade determinada de bens que não acompanhou esse aumento. Ok? Então vamos supor o nível de dinheiro subiu 20% circulando na economia, mas os bens subiram só 5%. Se esse dinheiro vai atrás desse número de bens, consequentemente,
esses bens vão ter os seus preços reajustados para cima, exatamente igual ao exemplo hipotético e simplificado que eu dei. Só que, obviamente, de uma maneira mais complexa e mais espaçada ao longo do tempo, tá? Pessoal, entendida essa parte da explicação? Botei no slide aqui, Lara. Pode colocar exatamente isso que está grifado em vermelho, tá? Pessoal, preciso que vocês me deem um ok, se ficou entendido. Claro, sim. Beleza. Alguém com dúvida em relação a essa explicação? Isso vai cair na prova, tá? Então, essa questão aí, não sei se eu compreendi bem, mas linkando com uma situação mais ampla, por isso que o mercado é o melhor remédio para o mercado. Se você evolui, se você investe, por exemplo, no caso dos governantes, se proporcionam o aumento da produção, todo o restante vem em conjunto. Se você aumenta só o valor, a moeda na mão das pessoas, você acaba girando a inflação e, no final das contas, não ganha-se nada porque troca elas por elas ou talvez até piora. É isso? Perfeito, perfeito. E aí a gente vai lembrar de uma lição que a gente teve logo no primeiro dia de conteúdo da nossa matéria. Dentro daqueles princípios de economia, a gente falou o seguinte: o padrão de vida de um país, ou seja, a riqueza, a prosperidade de uma determinada nação, está ligada diretamente à produtividade daquele país. Ou seja, o que enriquece um país não é exatamente o que você falou, está certíssimo o raciocínio, não é a quantidade de dinheiro que circula no país, mas sim a quantidade de bens e serviços que esse país é capaz de produzir. Porque apenas o dinheiro, ele é uma ilusão monetária, porque esse dinheiro ele pode estar abundante, mas em busca de uma quantidade muito pequena de bens. Consequentemente, esses bens vão ter os seus preços reajustados e ninguém ficou mais rico, né? Só está pagando nominalmente mais caro, mais, né, por um mesmo produto que antes ela comprava R$100, ela está pagando hoje 150, né? Então a mesma Coca 2 litros que a gente comprava antigamente, sei lá, quando lançou a R$2, a gente paga 8 hoje. Então eu estou consumindo a mesma Coca, mas pagando 4 vezes mais. Por quê? Efeito da inflação. O preço foi reajustado, mas a produtividade continua sendo bem consumido, continua sendo uma Coca, né? Então é exatamente isso, tá, Giovanni? O que gera riqueza de um país ao longo do tempo é a produtividade, ou seja, a sua capacidade de criar produtos e serviços, né? De uma maneira eficiente, claro. Seria o mesmo efeito que até então falamos de produção de dinheiro, né? Vamos imprimir mais dinheiro, vamos fazer mais isso. Mas isso aconteceria da mesma forma, por exemplo, se hoje falasse assim, então vamos aumentar o salário mínimo para R$3.000, todo mundo vai receber R$3.000. Esse também geraria essa inflação e, consequentemente, o poder de compra das pessoas ficaria igual ou reduziria. Exatamente. É a mesma coisa mesmo? Numa escala dessa, de fato, é isso que acontece. Você, do dia para a noite, triplica o salário mínimo, você simplesmente vai gerar só inflação, porque você não triplicou a produtividade das pessoas, né? No caso do salário mínimo, a gente tem outras implicações aí, mas se isso fosse, de fato, repassado integralmente para a realidade, e se a autoridade monetária fornecesse liquidez para que esse dinheiro circulasse, o efeito seria esse. Você simplesmente teria um aumento nominal de salário, mas esse salário continuaria sendo trocado por uma mesma quantidade de produtos e serviços, tá? Tanto que na época da hiperinflação, você tinha reajuste de salário todo mês. Então, todo mês o salário mínimo ele subia. Se você olhar, por exemplo, para a Venezuela, né, hoje é uma nação completamente arrasada pela inflação, você pega o preço do salário mínimo, está na casa de milhões de bolívares, mas esse dinheiro não vale nada, porque ele é trocado por uma quantidade de bens que talvez não seja nem equivalente a 10 anos atrás, né? Então, o aumento do salário mínimo, ele não pode estar dissociado do aumento da produtividade da economia, tá? Há alguns anos, a regra de aumento do salário mínimo, ela relaciona esse aumento com o crescimento do PIB, que mede justamente a evolução dessa produtividade, né? Então, quando o PIB cresce muito, o salário mínimo ele também tende a ser reajustado para cima. Só que existe dentro dessa fórmula, existem outros componentes hoje, né? Tem a participação da inflação, e aí isso
causa um pouco esse efeito, né, de uma ilusão de que o salário está aumentando, mas ele é trocado por uma quantidade de bens e serviços igual, às vezes até menor, dependendo do caso, né, só os bens que ficaram mais caros. Mas, assim, na raiz é justamente isso. Aumentar o salário simplesmente significa você colocar apenas mais dinheiro na mão das pessoas que serão trocados por bens que ficaram mais caros, né, porque a produtividade não subiu no mesmo caminho. E por que essa inflação, pessoal, ela é tão ruim para a economia, né? Por que ela é tão ruim para a economia? Porque a inflação, conforme ela vai acelerando, ela gera dois problemas principais. Tem vários problemas da inflação, mas ela gera dois problemas principais. O primeiro problema é que quanto mais inflação é gerada, mais inflação você espera para o futuro. E como nós somos seres racionais, nós vamos antecipar esse cenário e vamos tentar nos proteger agora. Então imaginem o seguinte, eu viro para o Giovanni, vamos supor que o Giovanni ele tenha, sei lá, preste algum tipo de serviço e eu feche com ele uma prestação de serviço por 12 meses. E o Giovanni está vendo que os preços estão subindo, ele falando, caramba, o Igor quer fechar comigo 12 meses. O meu custo hoje é, sei lá, R$100 a unidade do serviço que eu vendo, estou vendendo por 150, né? Se o preço está subindo todo mês e já vem subindo ao longo do tempo, daqui a 12 meses o meu custo vai estar mais alto. Então, eu não posso fechar com o Igor a 150 hoje, porque 150 é o que está pagando hoje o meu custo, mas daqui a 12 meses não vai pagar. Então, eu vou fechar com ele a 200. Vejam que a expectativa de inflação gerou no momento presente um reajuste de preço, certo? Então, por eu esperar a inflação continuar a crescer, numa magnitude maior, eu, nesse momento, já reajusto o meu preço. Isso gera mais inflação. Então, a expectativa inflacionária, ela causa, no presente, um reajuste de preço que leva as pessoas a, cada vez mais, aumentar. Por isso que na época da hiperinflação aqui no Brasil, quando você recebia o salário, você tinha que correr para o mercado para poder comprar as coisas, porque você achava que ia subir, o produtor achava que ia subir, consequentemente, ele já remarcava o preço. Eu lembro, quando eu era criança, de ir ao supermercado com meu pai, e ter aqueles remarcadores, né? E você tinha que... Não lembro se efetivamente nessa época meu pai correu para pegar antes, mas você tem várias filmagens das pessoas com as etiquetas passando e a galera correndo na frente para tentar pegar o produto com outro preço, né? Antes dessa troca de preço que acontecia diariamente. Então, naquele momento que nós vivíamos, né, de hiperinflação, nós tínhamos uma situação em que a própria expectativa inflacionária aumentava mais inflação. Então, por exemplo, os trabalhadores, por esperarem que os preços das mercadorias subissem, eles já demandavam do patrão um aumento de salário. O patrão, por saber que ia ter que aumentar o salário, ele aumentava o produto dele. E esse processo, ele se retroalimentava. Então, o grande problema da inflação nesse sentido, é que quando ela começa a sair de controle, quando as pessoas começam a embutir cada vez mais inflação nas suas decisões, esse próprio processo gera e acelera a inflação. Então é muito perigoso, por exemplo, que a inflação ela comece a sair de controle, porque quanto mais ela sai de controle, mais difícil é você retomar ela para uma normalidade. Quanto mais a inflação acelera, quanto mais as pessoas têm a percepção de que os preços estão subindo, mais as decisões dessas próprias pessoas vão embutir inflação, porque elas vão reajustar o preço agora, já com medo de lá na frente esse preço estar maior. Esse reajuste no presente já gera mais inflação. Então a inflação, um dos grandes malefícios da inflação é o fato de que ela se autoacelera, ela se retroalimenta. E quanto mais alto fica essa inflação, quanto mais alta fica essa inflação, mais difícil é você quebrar essa mentalidade nas pessoas e fazer essa inflação retomar a um patamar de normalidade. Então esse é um primeiro grande problema da inflação. O segundo grande problema da inflação é que ela contamina a produtividade da economia. Porque a produtividade da economia significa você produzir mais de maneira mais eficiente, certo? Então eu consigo produzir mais gastando menos, né? Como se fosse isso. Então a produtividade da economia, ela cresce mais com métodos mais eficientes, com tecnologias melhores. E para que a gente tenha essa melhoria, né, para que a gente possa avançar no desenvolvimento econômico,
é importante que você tenha, por exemplo, obras de infraestrutura. Então eu tenho uma produção de soja muito grande lá no Centro-Oeste. Essa soja vai, sei lá, para a China. Então ela tem que atravessar o Brasil para poder ser embarcada e para ela ser embarcada no navio para a China. Como que ela é atravessada no Brasil? Por caminhão. É interessante ter uma ferrovia? É interessante ter uma ferrovia para poder acelerar. Uma ferrovia é um processo simples ou um processo complexo? É um processo complexo. Uma ferrovia fica pronta do dia para a noite ou demora alguns anos para ficar pronta? Demora alguns anos para ficar pronta. Imagina projetar financeiramente um projeto de ferrovia com a inflação descontrolada. Eu não sei calcular qual vai ser o preço das coisas daqui a determinados anos. Então, se uma ferrovia ela demora 5 anos para ficar pronta, e eu não tenho capacidade de projetar custos, margem de lucro, etc., por conta da inflação, porque eu não tenho capacidade de estimar preços para frente, já que a inflação está muito acelerada, eu não sei onde isso vai parar, eu simplesmente não executo o projeto da ferrovia. Então, quando a inflação ela está alta, ela dificulta esse cálculo futuro de diversos projetos que melhorariam a produtividade da economia. Olha, eu estou aqui com uma ideia de negócio, eu vou montar uma empresa. Essa empresa, eu vou ter o payback, né, a devolução desse dinheiro em 1 ano. Putz, mas eu não sei daqui a 1 ano quanto que o salário dos funcionários vai estar, eu não sei o custo dos meus insumos, quanto vai estar. Quer saber? Não vou abrir essa empresa, não. Consequentemente, você não tem empregos gerados por conta dessa empresa. A ferrovia não gera empregos, a ferrovia não aumenta a produtividade da economia. Então, um segundo efeito muito ruim da inflação é que essa inflação, além dela se retroalimentar e sair de controle, quando isso começa a acontecer, ou quando isso efetivamente acontece, ela impede que determinados projetos que aumentariam a produtividade, que aumentariam a abundância de recursos numa determinada sociedade, ela impede que esses projetos aconteçam. Então a inflação, além de tudo, ela empobrece uma nação ao longo do tempo, porque esse descontrole de preços, ele simplesmente impede ou desencoraja muito os grandes projetos à frente, porque você não tem capacidade de calcular, você não consegue estimar quais serão os preços à frente. Tá? Então essa inflação, ela é muito ruim, principalmente por esses 2 motivos. Há outros, ok? Mas esses 2 motivos precisam ficar bem entendidos, porque são as principais consequências nefastas de um processo inflacionário acelerado. Pessoal, até aqui, ok? Tranquilo? Alguma pergunta? Professor, pode dar um exemplo rapidinho só para ver se eu entendi dessa segunda situação, por favor? Do processo inflacionário impedindo a produtividade? Isso. Tá, vamos pegar o próprio exemplo da ferrovia, tá? O projeto de uma ferrovia, por exemplo, que ligasse, vamos imaginar, uma determinada região de um país até outra, ele aumentaria a produtividade daquele país, tá? As cargas seriam transportadas de maneira mais eficiente, você geraria empregos por aquela obra, consequentemente, por você ter um transporte mais eficiente, mais cargas sendo transportadas, você vai gerar mais empregos e, consequentemente, mais riqueza naquela atividade econômica, tá? Então vamos pensar num projeto de ferrovia que estivesse sendo analisado para ser construído. A questão especificamente no projeto de ferrovia, que a gente está colocando nesse exemplo, é que uma ferrovia ela não nasce do dia para a noite. Você não constrói uma ferrovia do dia para a noite. Você não constrói uma ferrovia cortando um país, por exemplo, em 1 ano. Esse é um projeto de anos. Tá? Além disso, é um projeto caro. Você precisa de muito dinheiro. É um projeto que demanda muitos trabalhadores, é um projeto que demanda muita matéria-prima, muito ferro, uma logística muito grande. Então, ela é uma obra complexa, ela é uma obra demorada, ela é uma obra cara, ok? Consequentemente, quando você vai analisar um projeto desse, você não está analisando um projeto desse para 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você está analisando um projeto cuja execução vai demorar vários anos, cuja duração no tempo vai demorar várias décadas e que eventualmente vai gerar rendimentos de maneira quase que perpétua, né? Você não consegue nem imaginar quando que você para de usar uma rodovia, né? Tem rodovias construídas há 200 anos que ainda funcionam. Ok? Então, eles são projetos de longo prazo, complexo e caro. Se você não tem capacidade de estimar os custos, os preços das coisas, o retorno financeiro que você vai ter ao longo do tempo, porque a inflação está fora de controle, você não sabe dizer quanto que vai ser de inflação, por exemplo, daqui a 1 ano, quanto vai ser de inflação daqui a 2 anos. Se essa expectativa de inflação ela não pode ser mensurada
de maneira adequada, se ela não pode ser estimada de maneira fidedigna, qual que é a melhor decisão que você vai tomar? Você vai assumir o risco de fazer um projeto bilionário que você não consegue calcular o fluxo desse projeto ao longo do tempo? É melhor que você não construa, tá? Se você não tem capacidade de estimar os preços para daqui a 12 meses, 24, 36, 48, 60, 10 anos, 20 anos à frente, é melhor que você não construa, porque você não vai saber se aquele projeto vai dar lucro, vai dar prejuízo, você não sabe quanto que é o preço que você vai ter que praticar para cobrar o tráfego dos vagões, você não sabe qual que é o preço que você vai pagar no salário dos seus trabalhadores daqui a 12, 24 meses, tá? Então, o processo inflacionário, ele atrapalha a concretização de processos produtivos, de empreendimentos, de geração de emprego, etc., justamente porque você não consegue estimar a inflação para um determinado período a partir do momento que ela está muito acelerada, porque ela começa a subir de maneira descontrolada, entendeu? Então você acaba não executando uma série de empreendimentos que gerariam empregos, que gerariam produtividade, que enriqueceriam esse país em última instância. Então a inflação, além da desorganização econômica que ela gera, ela também exerce uma influência muito negativa na produtividade de um país. Então um determinado país que tem uma inflação fora de controle, além de todo o problema que ele gera no momento presente daquela completa desorganização econômica, isso também compromete o futuro do país, porque você tem diversos projetos que não são tirados do papel, já que você não consegue previsibilidade de preços, não consegue previsibilidade de lucros, etc. Ok? Ok, entendi. Beleza. Pessoal, antes da gente, expectativa inflacionária, posso? Nossa aula vai até que horas? 9h10 ou 9? Só para poder tentar controlar o tempo aqui. Alguém sabe? 9, 9h10? 9h10, beleza. Tá bom. Vamos lá. A Ruth perguntou aqui. Pode repetir o exemplo sobre expectativa inflacionária? Posso. Olha só. Vocês aceitam até 9? Tá. Eu também aceito até 9h20, eu aceito também ficar aqui com você. Vamos lá. Sobre a expectativa inflacionária, tá? A questão é a seguinte, imagina que você está observando, tá, Ruth, um aumento de preços que já vem acontecendo há 1 ano, 2 anos, e esse aumento só vem se acelerando. Então, os preços subiram, por exemplo, há 3 anos atrás, 5%. Então, a inflação foi 5%. Nesse ano, a inflação foi 7%. No ano anterior, a inflação está 8%. Então você já está pensando o seguinte, caramba, essa inflação ela está subindo, ela vai continuar subindo. Se eu tiver que dar um preço, por exemplo, para o meu trabalho, imagina que você está negociando um salário com uma determinada pessoa. Se você estiver negociando seu salário com o seu empregador, se você aceitaria, por exemplo, R$1.000 de salário, tá? E você acha que a inflação vai subir 10%, você já fala 1.100. Por quê? Porque o salário, você vai ficar recebendo ele durante um tempo, e você já está prevendo que se você começar a receber 1.000 agora, daqui a 12 meses esses R$1.000 não compram as mesmas coisas, porque as coisas vão ficar 10% mais caras, certo? Então, a sua própria expectativa de inflação já gerou, no momento presente, uma decisão de aumentar o preço do seu trabalho, tá? Aí o seu patrão ouve, caramba, a Ruth pediu R$1.100. Bom, se eu tiver que contratar outro funcionário, ele vai acabar pedindo mais caro por conta da inflação. Então, eu já vou reajustar o preço do meu produto, porque eu estou vendo que o meu custo de mão de obra ele vai aumentar. Então, a mera expectativa de que os preços subam já faz com que os seres humanos, nós, enquanto seres racionais, né, então já faz com que os agentes econômicos, eles tomem decisões no presente. Então, eu não preciso esperar, por exemplo, o preço subir para eu reajustar uma determinada remuneração, por exemplo, de aluguel. Bom, o IGPM está subindo, está subindo. Bom, então eu já vou botar o preço nesse ano, eu vou tentar me proteger da inflação, porque eu sei que esse preço vai subir ano que vem. Eu estou fechando um contrato de fornecimento de 12 meses, se eu acho que a inflação ela vai acelerar nesse período, eu já vou colocar o preço agora para me proteger dessa aceleração da inflação. Não vou esperar a minha margem de lucro ser comprimida pelo aumento de preço para depois eu reajustar. As pessoas, enquanto seres racionais, seres econômicos racionais, elas antecipam os efeitos econômicos que elas estão observando. Então, a mera expectativa de que os preços subam já faz com que nós tomemos decisões no momento presente, considerando esse aumento.
Só que quando eu tomo essa decisão de, por exemplo, você cobrar R$1.000, aliás, você ia cobrar R$1.000, você cobra R$1.100, você já está aumentando o seu preço no momento presente. Ou seja, você vai aumentar a inflação tomando essa decisão. Todas as pessoas antecipando suas decisões e aumentando seus preços, eles geram mais inflações. Mais inflação, perdão. Esse processo, ele vai cada vez mais se retroalimentando, a partir do momento em que todas as pessoas tomam suas decisões já embutindo aumentos de preço, porque elas imaginam que o preço vai continuar subindo. Então, essa inflação, esse é um fenômeno que nós chamamos de memória inflacionária, né? Então, uma determinada população, quando ela observa que os preços estão saindo de controle, isso entra nas suas decisões e vai gerar um reajuste contínuo dos preços da economia, pela própria expectativa de que esse processo vai continuar a acontecer. E isso é o que nós chamamos em economia, que acontece muito, de profecia autorrealizável. Então, a mera expectativa de que algo vai acontecer já concretiza no momento presente esse determinado algo, que seria, nesse caso, o aumento de preço. Então, por eu esperar que esses preços vão subir, eu já vou aumentar agora o meu preço. Eu não vou esperar isso acontecer. Só que quando eu aumento o meu preço, eu estou retroalimentando esse processo inflacionário. Ok? Aí, só para a gente poder amarrar a aula, muita gente deve estar pensando, Igor, então por que a gente não acaba com a inflação, né? Então por que a inflação até hoje ela é tolerada, né? Por que existe inflação até hoje? Porque o contrário da inflação, que é a deflação, é um fenômeno, pasmem, pior do que a própria inflação. Então, o contrário da inflação é a deflação. O que é uma deflação? A deflação é o fenômeno inverso. É quando existe uma queda contínua e generalizada nos preços de uma economia. Então, a deflação é o fenômeno inverso da inflação. É uma queda generalizada e contínua nos preços de uma economia. E por que ela é ruim? Vamos fazer o raciocínio inverso desse que eu expliquei de novo aqui para vocês, que é esse processo de ficar aumentando o preço porque eu acho que os preços vão subir. Qual seria o inverso disso? O contrário disso? É eu acabar tendo uma queda de preço pela expectativa de que os preços vão cair. Então imagina que eu, Igor, estou vendo os preços caindo e eu quero consumir alguma coisa. Eu estou vendo que os preços estão caindo, Qual é a melhor decisão de consumo que eu posso ter, caso ela seja possível? Postergar o meu consumo para que esse preço caia ainda mais. Então, se eu estou vendo que o preço está caindo, eu vou tentar postergar ao máximo o meu consumo para que esse preço caia ainda mais. Agora, imagina todo mundo tomando essa decisão de esperar os preços caindo para que eles tomem suas decisões de consumo. É o mesmo processo se retroalimentando no sentido inverso. A expectativa de que os preços vão cair já faz com que esses preços efetivamente comecem a cair. E nós sabemos, pela lei da oferta, que preços mais baixos geram uma oferta mais baixa. A preços menores, nós não temos pessoas interessadas em ofertar bens e serviços no mercado. A consequência da deflação é que o nível de produtividade também cai. Então, a deflação, ela gera também uma queda na produtividade, porque as pessoas vão postergar o seu consumo e quem ofertava no mercado, os produtores, vão deixar de ofertar porque os preços estão cada vez mais baixos. Isso estrangula a atividade econômica pelo sentido inverso. O problema é que a deflação, ela gera essa destruição de produtividade numa velocidade muito maior do que a inflação. Tá? A deflação, ela acaba sendo mais perigosa porque ela tem um efeito mais rápido sentido na economia e ele é sentido de uma maneira mais intensa do que a inflação. Exatamente, tudo tem um lado bom e um lado ruim. E no caso, essa deflação, se retroalimentando, ela vai também empobrecer um determinado país, mas numa velocidade muito maior e numa magnitude muito maior. Igor, então se deflação é ruim, inflação alta é ruim, o que é bom? O bom é que essa inflação ela esteja num determinado patamar baixo que reflita um pequeno descasamento entre essa quantidade de dinheiro e os bens que são produzidos. Ou seja, as pessoas elas nem podem ter a expectativa de que os preços vão cair
porque elas vão parar de consumir esperando esse preço cair mais, nem elas podem esperar que esses preços subam de maneira descontrolada. Então, o melhor cenário possível para uma economia é essa inflação estar num patamar controlado, num patamar baixo, controlado e previsível. Que seja, por exemplo, possível para tomadores de decisão estimar essa inflação para 10, 20 anos à frente. Que seja possível para quem esteja fechando um contrato estimar esse aumento de preço para daqui a 12 meses. Porque essas pessoas vão continuar tomando suas decisões, mas não vão embutir nelas fatores que vão descontrolar esse processo inflacionário. Então, a melhor situação para a inflação num determinado país é que essa inflação ela esteja controlada no nível baixo e que ela reflita um aquecimento da economia, mas que não gere esse descasamento entre a quantidade de dinheiro e a quantidade de bens. Ou seja, a inflação, quando controlada, quando num patamar adequado, num patamar baixo, ela é positiva para a economia. Significa que essa economia ela está crescendo, significa que a produtividade está subindo, ok? Ela não pode ser nem muito elevada, nem pode ser negativa. Ela tem que estar num patamar controlado. E aí vocês devem estar pensando, Igor, ok, mas quanto é esse percentual? Infelizmente, nós não temos uma ferramenta que diga precisamente, olha, a inflação adequada é tantos por cento. Nós temos uma estimativa de inflação ao longo do tempo e que depende da produtividade dessa economia. Então, quando a economia ela está muito devagar, normalmente o governo, através do Banco Central, tenta estimular essa economia para que ela comece a subir. Estimula injetando dinheiro. Quando a economia está muito aquecida e a inflação começa a disparar, nós fazemos o movimento inverso. O governo ele tira dinheiro da economia através da taxa de juros sendo aumentada e aí menos dinheiro circulando, nós vamos ter a inflação começando a acelerar menos. Ou seja, se os preços aceleravam 1% ao mês, eles passam a acelerar 0,3%, 0,2%, 0,1%. Lembrando que negativo ao longo do tempo não é interessante. Pessoal, na aula que vem, eu vou consolidar tudo isso numa lição só, de uma maneira rápida, e passando os outros slides, para que a gente possa fechar na aula que vem, pelo menos, a parte de política cambial e comercial, que é essencial para a nossa matéria. Sei que o fenômeno de inflação ele gera muita curiosidade, gera muita dúvida, assim como a questão de política monetária. Inflação gera ainda mais dúvida, porque faz parte da nossa história, né, brasileira. Então nós tivemos assim, nossa história dos anos do século passado, principalmente, marcada pela inflação. Então isso gera muita curiosidade. Por isso eu demorei bastante na explicação, porque eu acho não só pertinente a nossa matéria, mas acho que é interessante para que nós tenhamos esse conhecimento sobre esse fenômeno econômico que tanto nos atormentou a vida, né, no século passado. Mas na aula que vem eu vou condensar isso tudo numa lição rápida para que a gente possa avançar. Me comprometo de subir esse vídeo para vocês até o final de semana. Vou tentar até fazer no feriado, né? Tem feriado amanhã. Então eu subo isso no feriado e peço que vocês vejam esse vídeo. Além disso, também me comprometo de encaminhar para vocês amanhã alguns vídeos de apoio a esse conceito de inflação. Tá? E vou ver se eu tenho algum material aqui acessível também por texto para que a gente possa avançar na aula que vem de uma maneira mais rápida, mas com todos vocês com pleno entendimento da matéria. Ok, então eu estou sempre deixando esses 10 minutinhos aí com vocês, né? Porque às vezes eu acho que a aula acaba 9 horas, então eu acabo liberando vocês 9 horas. Espera, deixa eu tirar o print aqui da presença. Enquanto isso, enquanto eu tiro esse print da presença, alguém quer tirar alguma dúvida a respeito do nosso conteúdo de hoje? Aproveitando aí. Professor, Pois não. eu queria perguntar sobre esse finalzinho, né? O que seria ideal em relação à inflação. Você falou que não pode, as pessoas não podem ter nem expectativa que o preço vai cair muito, nem aumentar muito. Uhum. Isso. O ideal é que você tenha um meio termo e que você consiga ter previsões futuras. Exatamente. Vou dar um exemplo, tá? Quando você olha a expectativa, deixa eu abrir aqui para vocês
como é que no mercado a gente baliza isso, tá? Por exemplo, quando eu tenho a minha atividade de assessor de investimentos, quando eu estou construindo uma carteira para um cliente que está aplicando dinheiro, às vezes, por 8 anos, você tem que considerar a inflação nesse período, né? Então, a inflação ela precisa estar ajustada. Como é que a gente mensura isso? Quando a inflação está controlada, quando a inflação ela está... Eu vou parar a apresentação e vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Quando a inflação está controlada, nós temos uma previsibilidade dela ao longo do tempo. O Banco Central ele consegue segurar essa inflação num determinado patamar que a gente tem uma previsibilidade à frente. Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, esse relatório chamado relatório Focus, relatório de mercado, que é uma tomada de previsões com as instituições financeiras do país. Então, o Banco Central, toda sexta-feira, ele faz uma consulta às principais instituições financeiras do país e ele pede que essas instituições financeiras passem as suas previsões para determinados indicadores econômicos anos à frente. Então, essas instituições, elas passam as suas previsões a respeito da variação da inflação, do dólar, da evolução do PIB e de diversos outros indicadores e preços da economia. Eles passam essa informação para o ano vigente e alguns anos à frente, tá? Então, quando a inflação está sob controle, quando nós temos um país e que essa inflação ela está comportada, ela está controlada, ou seja, ela não está nesse processo que eu mencionei para vocês que gera essa descompensação no ambiente econômico, nós somos capazes de estimar a inflação para frente. Então, por exemplo, esse ano, a expectativa de inflação no ano de 2021 é a primeira linha, tá? IPCA, é de 5,31, ou seja, os agentes econômicos, eles esperam que a inflação termine o ano, quando você pega de janeiro a dezembro, com uma variação positiva de 5,31%. É como se os preços tivessem subido de janeiro a dezembro, 5,31%. Para o ano que vem, 2022, a expectativa dos agentes financeiros é de uma inflação a 3,68%. Para 2023, é 3,25%. Para 2024, é 3,25%. Percebam que 2023 e 2024 são anos mais à frente, né? Estamos falando de 2, 3 anos à frente, e que eles estão com o mesmo valor. Significa que, na ótica dos agentes econômicos, essa inflação ela está sob controle, e que essa inflação ela vai ser dentro da meta estipulada pelo Banco Central. Um eventual escape disso, foi 4, foi 3, foi 3,80, isso não é um problema, tá? Porque essa inflação ela está acomodada num determinado patamar, ok? Então significa que nós temos previsibilidade dessa inflação à frente. Eu, Igor, por exemplo, se eu fosse construir agora uma carteira de investimentos para o período daqui a 8 anos, eu consideraria uma inflação, por exemplo, entre 3,25% e 3,5% para estimar para esse cliente, né, qual seria o retorno dele em determinadas aplicações, o que ele deveria fazer, etc. Tá? Então, nós temos, nesse caso, a inflação com previsibilidade e acomodada num determinado patamar. Se, por acaso, nós estivéssemos vivendo um período de inflação muito ruim, essa expectativa dos agentes estaria acelerando a inflação para frente. Então, por exemplo, 5,31 para 2021, estaria 7% em 2022, 10% em 2023, 15% em 2024, e a partir daí você já não tem mais como considerar mais, porque isso começa a crescer numa velocidade muito grande. Tá? Foi quem perguntou? Foi a Ana Júlia? Foi, entendi. Tá. Deu para ficar entendido? Deu para ter uma mensuração, né? Eu acho de como isso tem a... Eu vou ver se eu pego para vocês depois um momento em que a economia estava... Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu gastar meu minutinho com vocês. Vou tentar pegar aqui alguma coisa em novembro de 2015, né? Foi era ainda governo Dilma. Deixa eu ver se tem aqui. Foi um momento que a gente tinha uma expectativa de inflação estava muito acelerada, mas o relatório Focus ele era bem diferente. Fica confuso para vocês para mostrar. Deixa eu mostrar aqui. Vocês estão vendo a guia que eu tô? Não. Agora sim. Olha só.
Estão vendo aqui esse gráfico IPCA top 5? Estão vendo aqui, pessoal? Sim. IPCA top 5, tá? Olha no gráfico aqui a aceleração da inflação. A inflação vinha acomodada, aí você tem um pequeno choque. Olha como é que ela começa a subir de uma maneira muito forte, né? Então, se a gente permite que essa curva continue subindo, ela vai se acelerar de uma maneira exponencial, tá? Então, você percebe que esse patamar de inflação ele foi subindo, foi subindo, foi subindo, e de repente ele dá um estirão. Tanto que em 2015 nós tivemos uma inflação de mais de 10%. E a gente só conseguiu controlar essa inflação quando o Banco Central ele subiu a taxa de juros para 14,25% ao ano, que é muito alto, muito alto. Então, o que o Banco Central fez naquele momento foi aumentar muito o custo dos empréstimos, e ele fez também esse aumento de juros para que fosse muito atrativo deixar dinheiro parado dentro do banco. Consequentemente, esse dinheiro ele sai da economia, ele suga igual uma máquina, igual um aspirador de pó. Quando a taxa de juros ela sobe muito, ela passa igual um aspirador de pó na economia, tirando dinheiro. Então as pessoas, o custo dos empréstimos ficou muito caro, as pessoas pararam de tomar empréstimo, e depois as pessoas, além disso, depois não, e em paralelo a isso, as pessoas começaram a depositar cada vez mais dinheiro dentro dos bancos, porque a taxa de juros subiu muito. Tá? Então nós tivemos esse efeito aí duplo, né, com a taxa de juros subindo muito, tirando o dinheiro da economia, com menos dinheiro circulando. Aí a gente conseguiu domar essa inflação, mas é um processo bastante traumático, né, gera desemprego, etc. Pessoal, então vamos encerrar nossa aula de hoje. Obrigado aí pela companhia de vocês. Se cuidem, já tirei aqui o print da presença. Tá? Saúde para vocês aí, uma boa semana. Nos falamos semana que vem. Beleza? Valeu.